O gigante ganhou, doidão! Oh, que vitória, filho! Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. Muito boa noite pra vocês, boa noite a todo mundo que tá acompanhando o Gigante da Colina, a live de pós-jogo do canal do Pedrosa. Estamos falando do Cruz Maltino, do mastodonte da colina. Estamos falando de um time que tem 4 vitórias nas últimas 5 partidas. Do maior crescimento do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o terceiro colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco continua vencendo, crescendo, evoluindo e mostrando que o que aconteceu antes da data FIFA se confirmou agora depois. Principalmente uma equipe que, com os reforços Carlos Cuesta, Robert Renan e Barros em campo, eleva o seu patamar. Apesar de várias peças continuarem prejudicando o Cruz Maltino. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas é uma vitória enorme, é uma vitória maiúscula, é uma vitória gigante de um time que precisava vencer se quisesse continuar olhando para cima. Extermina completamente qualquer papo de zona de rebaixamento. E mais, começa a olhar para o Campeonato Brasileiro com um pouco até mais de carinho. Porque se as atuações continuarem se repetindo, se o Vasco continuar apresentando futebol consistente, tático, coletivo que tem conseguido apresentar, é de fato para olhar para as 8 primeiras colocações, para quem sabe até beliscar uma vaga na pré-Libertadores antes da Copa do Brasil. O objetivo é terminar entre os 10, é terminar na parte de cima da tabela e continuar formando essa equipe. Mas a verdade é que o que o Vasco desempenha em campo e com os reforços que aconteceram, dá para a gente falar que dá para sonhar sim para ficar entre os 8 colocados. O Vasco é um time que tem mostrado consistência, tem mostrado que com os reforços mudou de patamar, tem pontuado dentro e fora de casa, voltou a ter São Januário como uma fortaleza e agora conseguiu vencer o Fortaleza fora de casa com 2-0. E um 2-0 bem feito. Numa grande atuação de Rayan, numa grande atuação de Barros, numa grande atuação de coletivo, que foi o Vasco da Gama. Mas sem dúvida alguma essa vitória não poderia estar na conta de outro que não seja o goleiro Léo Jardim. Um cara que não vivia sua melhor fase, um jogador que a gente sabe que já entregou muito e estava devendo uma grande atuação, estava devendo o brilho que ele acostumou o vascaíno a ter com suas defesas. E foi ele quem manteve o Vasco no vivo, no jogo, para poder ter tanto 1-0 mantido, mas também fazer com que o Vasco estivesse na partida para fazer o 2-0. Léo Jardim hoje foi enorme, apareceu quando o Vasco mais precisava. E é por isso que essa equipe guerreira, dentro do jogo e até depois dele, continua pontuando dentro do Campeonato Brasileiro. 9ª colocação, é um Vasco que alegra o torcedor, é um Vasco que consegue vitórias não só por acaso, mas também vitórias em que joga melhor, em que joga bem, em que tem padrão e que hoje mostrou uma característica muito interessante, que é saber sofrer, quer se defender, quer aguentar uma pressão, mesmo com uma brilhante atuação do seu goleiro, e que está lá para isso também. É para isso que você paga o maior goleiro do Brasil. É para isso que você tem um jogador de nível de seleção brasileira no seu gol. Para te dar pontos, para te dar resultados. E foi isso que o Léo Jardim fez também. É o Vasco do Fernando Diniz. E não se pode ignorar isso. Não se pode ignorar que foi esse treinador que mudou o Vasco de patamar. Mas é claro, com o trabalho dele dentro do campo, dentro da janela de transferências e que tem que ser muito elogiada pela diretoria feita nessa segunda parte da temporada. Presidente Pedrinho, diretor Felipe e também o Admar fizeram um trabalho especial que colocaram de fato os jogadores em suas lacunas, faltavam coisas no Vasco e principalmente Robert Renan, Carlos Cuesta e a volta de Barros fizeram essas lacunas serem preenchidas. O Andrés Gomes é muito bom jogador e é um cara que ainda vai ajudar o Vasco bastante nessa temporada. Então tem que dar todo o mérito do trabalho do departamento de futebol para isso também ter acontecido. Não tem como passar pela melhora do Vasco dentro de campo sem observar. E se o Pedrinho, lá no início do ano, disse que o Vasco tinha um elenco top 8, lá ele estava errado. Lá ele se equivocou. Lá o Vasco não tinha um elenco top 8.
Mas agora, Pedrinho, se você quiser dar essa declaração novamente, não vejo nenhum absurdo. O Vasco tem sim potencial para estar entre os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. Já está entre os 4 na Copa do Brasil. E agora, com os reforços que a sua diretoria conseguiu contratar, é verdade. É verdade. Vocês hoje conseguiram construir uma equipe que é sim top 8 elencos no Brasil. E apresenta, que é o mais importante, futebol de um time top 8 no Brasil. E mais importante do que isso, vale lembrar que o Vasco ainda perdeu o Jair, que era uma peça importantíssima. Vale lembrar que o Vasco hoje não teve o Paulo Henrique, o melhor lateral direito do Brasil e peça crucial desse time. E mesmo assim, a equipe conseguiu, sem dúvida alguma, apresentar um bom futebol mais uma vez. Então a gente vai falar bastante sobre esse jogo. Cara, o começo do jogo ele foi bem característico assim do que o Vasco já tem, tentando controlar um pouco a partida. É claro, o gramado do Castelão até deu uma pequena melhorada, achei até melhor do que em outros jogos que o Vasco já fez lá e que outras equipes já fizeram lá. E esse gramado acabou deixando com que o Vasco colocasse um pouco do seu futebol em campo. Tanto é que a melhor chance da partida até a expulsão do Hugo já tinha sido do Vasco. Uma bola na trave ali que o Rayan não conseguiu chegar, mas que o Vasco já tinha construído com o Carlos Andrés Gomes pela direita e que foi uma mudança muito importante. Hoje o Vasco ele entrou com 2 mudanças que foram cruciais, importantes nesse momento em que o Vasco se montou durante essa data FIFA. Vale lembrar que o Vasco não teve o Puma Rodrigues durante essa preparação e muito menos o Paulo Henrique, que também estava com a seleção brasileira brilhando por lá, por sinal. Então, o Fernando Diniz, ele utilizou o Tietê como lateral direito, porque o Paulo Ricardo, que é da posição, acabou se lesionando nesses treinamentos, uma pena para ele, muita força ao Paulinho, e o Tietê foi utilizado ali porque o Tietê já fez essa função diversas vezes na carreira, no Botafogo, no Palmeiras, até como lateral esquerdo o Tietê já jogou, porque o Tietê tem um entendimento tático interessante e ele é um cara que tem facilidade com as 2 pernas. Então, eu até tinha comentado isso no SBT Esporte Rio nessa semana, que eu olharia com carinho para essa possibilidade, mesmo tentando trazer de volta o Puma e o Paulo Henrique naquele momento por conta da logística complicada que tinha dentro dessa data FIFA, eu testaria o Tietê ali. Eu acho que o Tietê é um jogador que pode fazer aquela função porque ele tem pulmão e ele tecnicamente é bom, já fez essa função diversas vezes. E a outra grande mudança, sem dúvida alguma, foi a saída do Verratti. Inclusive hoje é aniversário do Verratti, parabéns para ele. É um cara que sempre honrou, vestiu e contribuiu para a camisa do Vasco da Gama, merece muito respeito e a gente tem que continuar nutrindo esse respeito. Mas hoje, e já tem algumas lives que eu venho comentando aqui, que na minha humilde visão, o Verratti deveria sentar no banco para ele poder descansar, para ele poder preservar um pouco até o mental dele e preservar o time do Vasco da Gama. Olhar para o que o campo estava falando, olhar para o que o campo estava trazendo e o que o campo estava trazendo. E ficou mais explícito ainda no segundo tempo contra o Vitória, é que o time com o Carlos Andrés Gomes, o Rayan, o Nuno e o Coutinho se tornava uma equipe mais móvel, se tornava uma equipe mais envolvente em relação ao seu adversário. Então o Vasco voltou também com o Lucas Piton na lateral esquerda, até onde ele aguentou, e ele saiu com câimbras, lembrando que o Lucas Piton está voltando de lesão, mais de um mês parado. Ele foi muito bem, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e o Vasco teve esses 4 jogadores mais móveis lá na frente. Tá aí, rapaziada, grande vitória do Vascão contra o Fortaleza fora de casa no Castelão por 2-0, gols do Rayan e do DVD no segundo tempo. Uma vitória que leva o Vasco à 9ª posição no Campeonato Brasileiro e leva o Vasco aí para a parte de cima da tabela, fazendo com que o Vasco entre na briga por uma pré-Libertadores e passe a ficar aí entre os 10 primeiros colocados do campeonato. Uma grande vitória suada aí, onde o Vasco passou praticamente quase toda a partida aí com um jogador a menos. A expulsão do Hugo Moura, né? Um lance que poderia ter sido evitado aí por parte do Hugo Moura. E o jogador do Fortaleza estava de costas para o gol, praticamente no meio de campo. Então um lance que não levava perigo de gol para o Vasco naquele momento da partida. Então o Vasco teve uma dificuldade maior nesse jogo, mas soube administrar bem e as mudanças do Diniz surtiram efeito. A equipe soube controlar bem o jogo. O Jardim, Léo Jardim aí, o nome da partida, né? Fechou o gol contra o Fortaleza. Grandes defesas do nosso goleiro e grandes atuações também da nossa defesa. O Carlos Cuesta e o Robert Renan, que foram 2 monstros na defesa. O Barros, que correu bastante. Tietê também
Para mim foi um dos destaques dessa partida. Foi muito bem na lateral direita, um jogador polivalente que atua aí tanto nas laterais como de volante também. E uma grande partida do Vasco, mais uma grande partida também do Ryan, que vem acumulando gols aí e boas atuações. O Andrés Gomes também, que foi um desafogo na ponta direita do Vasco, puxando contra-ataques, né? Então, foi um grande jogo do Vasco, um jogo onde o Vasco realmente jogou como o Vasco da Gama, correndo, marcando, deixando aí a sua alma em todos os lances dessa partida. Então é isso, rapaziada, grande vitória do Vasco, um resultado aí que praticamente elimina aí qualquer chance de rebaixamento do Vasco, leva o Vasco aí a 36 pontos no campeonato e agora o Vasco enfrenta o Fluminense na próxima rodada no Maracanã. Jogo esse que vai ocorrer no próximo dia 20 de outubro, na segunda-feira, às 19h30, numa partida válida aí pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então é isso, rapaziada. Vitória Vascão, 2-0. Vascão subindo aí na tabela. Ligou o elevador e agora, meu irmão, é só pra cima. Vamos que vamos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal Avante Vasco para não perder nada sobre o Gigante. Compartilha esse vídeo aí com aquele amigo que ainda não assistiu o vídeo. Tamo junto, eu fico por aqui. Saudações vascaínas, Avante Vasco.